Olá, amigos! Este é mais um momento Oficina de Emoções. Hoje partilhamos com você algo que nós vivemos no dia a dia, mas que é muito pouco falado: a inferência. Inferência é nós colocarmos algo da nossa percepção em algum fato, em alguma situação. E isso é natural de fazermos, só que fazemos sem percebermos. Quando uma pessoa vê um acidente, por exemplo, e junto dela tem mais 20 pessoas ali, todas presenciaram o mesmo acidente. E se a polícia chega para saber o que é que aconteceu, é natural que cada pessoa vá descrever o acidente com um detalhe diferente, com um detalhe peculiar da sua história, do seu temperamento, do seu jeito de ser. Não é que a pessoa ela tenha intenção de acrescentar alguma coisa ou de tirar alguma coisa. Não é isso. Mas é que cada um de nós olhamos as coisas por um ângulo. E nesse olhar está também incluído a nossa escala de valores, aquilo que nos chama mais atenção, aquilo que nós damos mais peso ou menos peso, a nossa história, o nosso temperamento. É bem aquela coisa de telefone sem fio. Lembra? Existe aquela brincadeira de telefone sem fio que uma pessoa, ela conta uma breve história, a uma pessoa. E aquela pessoa que escutou a história passa para outra. E aquela outra passa para outra. E assim vai passando essa mensagem, essa história, de pessoa para pessoa. E nessa brincadeira, nós observamos que quando a história chega na última pessoa que a escutou e essa pessoa relata a história, a narração da história vai estar bem deturpada, bem distante daquela história que foi contada a princípio, inicialmente. Isso porque as pessoas elas escutam diferente, entendem diferente, compreendem de maneira diferente e passam segundo aquilo que compreenderam. E por que eu estou dizendo isso? Porque é importante, dentro do nosso dia a dia, nos nossos relacionamentos, considerarmos essa tendência que o ser humano tem de interpretar e falar das coisas segundo a sua visão, ou seja, a inferência que colocamos ali naquela situação. Quando alguém falar algo, quando eu escutar também algo de alguém, parte dessa escuta e parte dessa fala vai ter inferência. E nesse momento é importante darmos essa margem de desconto, considerando principalmente aquelas coisas que, de alguma forma, vão ter impacto negativo quando nós compreendemos de forma negativa. A inferência está dentro de cada setor, no ambiente de trabalho, na nossa comunidade, na nossa família, no dia a dia. Eu me lembro que uma vez eu estava saindo de São Paulo para Valinhos, onde muito tempo ia uma vez por semana, e ali quando eu cheguei, já próximo de Valinhos, tinha um gato atropelado, já morto, no meio da pista. Eu parei o carro no acostamento para tirar o corpo do animal que já estava morto,
do meio da pista para que outros carros não passassem por cima em respeito ao próprio animal morto. Então a intenção era pegar o animal e colocar ali no meio-fio. E assim eu fiz. Parei o carro, desci. Quando eu estava pegando o animal no meio da pista e trazendo o animal para deixar o corpinho, né, do animal ali no meio-fio, o carro que vinha passando, ele falou para mim: assassina! Né? Gritou, a pessoa gritou: assassina! Ou seja, isso é inferência. Ele apenas viu aquela cena do meu carro parado, do gato morto e eu pegar o gato. Então, naturalmente, ele concluiu, ele inferiu que eu tinha atropelado o gato. E isso nós fazemos a todo momento, sem percebermos, sem nos dar conta de que coisas que nós vemos no outro, que compreendemos, que concluímos no dia a dia, grande parte tem o nosso próprio pensamento, a nossa própria maneira de compreender. É preciso considerar isso, principalmente quando os fatos eles nos dão consequências negativas, implicações, mas principalmente pedir a luz do Espírito Santo sobre a nossa mente, sobre a mente das pessoas, para que cada vez mais a gente possa enxergar com clareza, com a luz do divino sobre a nossa mente, sobre os nossos olhos, sobre os nossos ouvidos, sobre a nossa boca. Porque à medida que nós, em vez de julgarmos, apenas pedirmos mais clareza, invocarmos a luz do divino sobre aquela situação, evitarmos, inclusive, passar para frente, para diante, e termos bem claro a inferência que nós fazemos, teremos muito mais paz. A relação dentro de casa vai ter uma possibilidade das pessoas se entenderem mais, de brigarem menos. Cada vez que estivermos em grupo ou até mesmo diante de certas situações que nos fazem analisar, julgar, compreender certas coisas, devemos considerar a parte da nossa tendência humana de concluir segundo o nosso olhar. E aí pedir a luz do Espírito Santo sobre aquela situação, sobre nós, para que, à medida do possível, a gente possa apenas relatar certas situações quando nós precisamos relatar, mas com muito cuidado para evitarmos a inferência. E assim contribuiremos para um mundo melhor, um mundo de paz. Quer saber mais sobre nosso trabalho? Somos da Casa de Maria, Embaixadora da Paz. Acesse o site casademaria.org.br. Até a próxima, com a graça de Deus.